Olá, começa agora o Viva Mulher, seu espaço semanal de informação, inspiração e representatividade. Nossa convidada de hoje é PCD, mãe, gestora cultural e empreendedora criativa. Atua em ações de impacto social e ajuda aí outras mulheres a conseguirem editais para a realização de projetos artísticos. Estamos falando de Patrícia Gonçalves. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, bom dia a todos. Patrícia, a gente normalmente começa o nosso programa perguntando uma coisa assim bem pessoal, falar um pouquinho da trajetória. A gente estava conversando aqui nos bastidores, é difícil a gente dar uma resumida assim na nossa trajetória, em tudo que a gente passou, mas se você conseguir aí contar um pouquinho pra gente, um pouco da sua história de vida. Claro que sim, com certeza. Eu não digo que é uma história de superação, mas é uma história de inspiração. Nós inspiramos pessoas, né? Principalmente mulheres. Eu venho de uma trajetória de 20 anos na área de elaboração de projetos, captação de recursos, né? Viabilizando sonhos de projetos reais, de mulheres, de pessoas reais, de instituições reais. E eu sou uma mulher PCD, me encontrei nessa situação ali meados dos anos 2015, e aí resolvi abrir essa empresa onde eu tive menos dificuldade, né, de encontrar aí uma forma de contribuir com a sociedade, mas também me senti assim, dentro de um ambiente onde eu seja reconhecida. Então, eu resolvi criar a Mente Mais Criativa para isso, né? Eu tenho 20 anos de experiência nessa área, trabalhei em várias empresas, várias instituições, inclusive contribuí com prefeituras, né, aqui do estado. Hoje atuo não só no estado, mas também a gente conseguiu crescer e estamos atuando em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Recife, né, que é assim, a minha segunda casa, vamos dizer assim. E a gente está nessa, né? Eu fui mãe aos 37 anos, né? E devido eu ser demitida, porque eu tinha uma crise de coluna, colocava um atestado, aí quando eu retornava era demitida. Então, isso me fez, né, pensar em contribuir abrindo essa empresa, e hoje a gente atua aí fortalecendo, criando projetos de nível, né, local, estadual e também a nível nacional, e é muito importante isso para a gente. Então, assim, é uma felicidade contribuir, né, estar participando desses projetos. Você falou que é PCD, né? Sou, você consegue sim. falar um pouquinho como foi assim, a descoberta, né, disso tudo, esse processo? Bom, foi enquanto PCD, eu tive muita dificuldade em aceitar. O primeiro desafio foi aceitar que eu era PCD, que eu não podia mais fazer atividades que eu fazia dentro da rotina. E esse processo ele foi muito dolorido, porque eu era uma mulher muito ativa, continuo sendo, mas eu era uma mulher muito ativa e fazia muitos exercícios, fazia do meu trabalho, que eu venho do teatro amador, então eu fazia do meu trabalho. O meu corpo era, né, o meu trabalho. E a partir desse momento, em meados ali de 2015, 2016, eu me vi numa situação onde eu passei quase 3 anos sem andar direito. E isso foi um marco na minha história. E quando chegou a pandemia, essas crises elas aumentaram, e aí foi que eu decidi, eu digo, não, eu vou trabalhar somente com isso, somente com projetos, e vou viver da minha arte. E é possível a gente viver da nossa arte. Claro que existem os desafios, existem as barreiras, as dificuldades, mas a gente consegue passar por isso de uma forma com mais propósito. Foi ali naquele momento que eu descobri a minha missão. E, claro, a gente considerando esse mês, que é o mês né, que foi para o PCD, em homenagem ao PCD, não é uma superação, mas sim uma inspiração. É você aprender a conviver com esse problema, é você aprender a conviver. Tem tratamento, a gente consegue tratar. E o que é mais importante, a gente consegue se inserir dentro de um mercado
amplo, né? Então a gente tem aí, claro, a fundamentação da lei, né? As bases legais para que a gente possa estar atuando dentro do mercado de trabalho, a gente pode estar contribuindo dessa forma, né? E existem artes e muitas artes que a gente pode trabalhar sendo PCD, enquanto PCD. Você falou em barreiras, né? Que a gente... Presta atenção, viu? Uhum. Você estava falando que nessa trajetória você enfrentou e passou por barreiras. Você enfrentou alguma barreira, alguma dificuldade ou algum preconceito que a gente sabe que existe? Não adianta dizer que não existe hoje em dia. Tem aí o capacitismo para isso, né? Você sofreu algum preconceito por ser uma mulher PCD? Vamos lá, sim. Primeiro, né, o assédio por ser mulher. Segundo, né, esse preconceito, essa barreira, eu já fui tirada de projetos, sim, porque eu sou PCD. Né, eu fui tirada de alguns projetos, de atividades mais, de movimentos mais bruscos, vamos dizer assim, eu já fui retirada, né, por ser PCD. Então, cheguei a deprimir, né, chorar, porque, poxa, eu não sou... Assim... O impacto que tem numa situação como essa não é externo, ele é interno. Então, ele vem de dentro para fora. Então, você se culpa por uma situação, por uma condição que não é culpa sua. Então, você se culpa por aquilo, por não ser o suficiente para aquele projeto, para aquela empresa, para aquela situação. Então, o impacto maior disso tudo é você conseguir se reconstruir. E aí a criatividade, ela entra, vamos dizer assim, ela te desafoga, né? Ela te traz esse ar, porque quando você cria, né? Então, já que não me aceitam, eu vou fazer para mim e aí eu vou acolher. Então, hoje a Mente Mais Criativa, ela acolhe mulheres, preferencialmente mulheres PCDs, né? Na equipe temos pessoas com TDAH, temos mulheres negras de representatividade. Então, a gente sempre busca abraçar mulheres. Nossa equipe, acho que só tem um homem. Nada contra, né? Nada contra. Nada contra. Olha, assim, a gente estava conversando sobre isso e eu já conheci empresas, donos de empresas que falavam muitas vezes assim, eu não contrato mulher para engravida. Não contrato mulher porque tem a chance de um dia ela engravidar e ela vai passar aí um tempo sem aparecer na empresa. Eu acho isso muito triste, né? Então, eu acredito também, por toda a sua trajetória, foi por isso que você resolveu criar a empresa. Assim, fala um pouquinho da gente também desse processo da criação da empresa, né? Da Mente Mais Criativa, não é isso? Exatamente. Aí, porque não é só criativa, é mais criativa. É mais criativa. Mente Mais Criativa Produções, negócios e projetos sustentáveis. A gente trabalha... implementando projetos, criando projetos, desde a idealização, a pessoa, né, o artista tem várias ideias e a gente transforma aquilo ali num projeto, consegue passar aquilo ali para um edital, né? Nosso foco é leis de incentivo e editais. Então, a gente tem captado em torno de um pouco mais de 5 milhões captados aí para vários clientes, várias instituições, que atuam aí, né, nessa intervenção social, né, com adolescentes, crianças, vários públicos, e é muito importante e gratificante. Então, a empresa, ela, apesar de ser uma empresa com fins lucrativos, né, nós somos uma empresa social, onde a gente atua, sim, com instituições, né, organizações sociais, né, com artistas iniciantes, principalmente. A gente dá muito essa força, esse apoio para artistas iniciantes e projetos que, claro, que combinem, conectem aí com o nosso propósito. Né? A gente trabalha muito com nesse nicho. São poucos projetos, eu acompanho pessoalmente todos os projetos, todas as ideias, a gente faz muita reunião, é muito personalizado esses projetos. Não é um projeto de copiar-colar, né, que infelizmente vendem muito na internet, a internet principalmente, mas assim, é um projeto que tem um impacto muito maior. Por quê? Porque o cliente, né, quem está sendo beneficiado, o proponente, ele não sai com aquela sensação de frustração. Então, ele sabe que está na nossa mão, na Mente Mais Criativa, e a gente consegue
transformar aquelas ideias dele em realidade, ele consegue realizar, ele consegue executar, e a gente acompanha desde a ideia até a prestação de contas, né? Então, a gente faz todo esse processo de que é um fluxo, é o fluxo da captação, através dessas 5 etapas aí de construção desse projeto, de gestão em si, e é muito importante, né, estar alinhado aí com os nossos, né, a nossa missão, né, os nossos valores. A gente atua muito com a tecnologia para dentro desses projetos, atua muito com a consultoria para que esses projetos, né, esses gestores de projetos, eles tenham aí uma sustentabilidade. Então, a gente vai estar com eles, vai ensiná-los, vai monitorá-los, mas também, e mentorá-los, mas também que ele tenha sustentabilidade nesses projetos e ele mesmo passe a fazer isso, ou que ele crie essa consciência de ter um corpo de captação dentro da instituição. Então, não é uma comercialização dos serviços, mas sim tornar mais profissional, né, o trabalho que instituições, artistas fazem, doam para a sociedade, muitas vezes com muitas vezes essa doação, né, essa entrega desses artistas, dessas instituições, elas têm uma qualidade muito maior do que muitos serviços prestados aí, né? A gente entende isso, a gente sabe disso. Eu já trabalhei em instituições que tanto tratavam pessoas dependentes, químicas, como crianças PCDs, como PCDs, adultos PCDs, como movimentos artísticos, né? E a gente entende que isso é fundamental para que esses projetos eles se impulsionem, eles caminhem sozinhos, né? Assim, a gente pode dar um exemplo aí de algumas instituições, não vou falar não, mas instituições de dança que são gigantes, né? Instituições de teatro, produtoras, né, artísticas que trazem aí profissionais do teatro aqui para brilhantar o nosso Ceará. E é muito importante que tenha esse pensamento, né, esse pensamento mais profissional da instituição. A instituição ela é profissional, ela entrega um serviço profissional, entrega serviço para a sociedade através de profissionais qualificados. Para a gente entender um pouquinho melhor, assim, o artista interessado vai até a empresa de vocês para ter essa conversa, e pode ser qualquer artista, digamos assim, artista de dança, artista que pintou. Como é que funciona também para as pessoas, você que é artista em casa, tá querendo uma ajuda, uma curadoria, né? Isso. Como é que é? Ele chega assim, olha, vamos dar um exemplo. Eu sou pintora, quero fazer uma exposição. É mais ou menos isso? Isso. Aí vai atrás de vocês? Exatamente. O artista ele tem a ideia, muitas vezes a gente encontra, infelizmente, artistas que têm 20 anos de contribuição aí com a sociedade e nunca ganhou um projeto, nunca ganhou um edital. E aí a gente transforma essa ideia, essa arte dele num projeto financiável, né, através de editais. Então é muito interessante, ele chega até a gente, conta a ideia dele ou dela, e aí a gente vai transformar, colocar essa ideia dele ou dela dentro dos critérios desse edital. Então, o edital tem alguns critérios, a gente encaixa, monta toda a experiência, o know-how, tudo isso dentro de um arquivo que seja visível, né, tátil, para que os avaliadores eles vejam esse projeto como um potencial, né, potencial de execução, e aí a gente consegue transformar isso em realidade, muitas das vezes. Patrícia, eu ficaria horas ouvindo a Patrícia falar. Mas, infelizmente, vai dar um pequeno intervalo, tá, gente? Certinho. O intervalinho, não sai daí, pega aí teu pincel, para você pintar, seu crochêzinho, porque a gente tá falando de arte, cultura, um cafezinho, a gente volta já, não sai daí. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina.
A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Menina, eu não te avisei que era rápido? Rapidinho nosso intervalo, porque o bate-papo está maravilhoso com a Patrícia Gonçalves, que é CEO, meu amor, só CEO da empresa Mente Mais Criativa. Porque não é só criativa, é mais criativa. Adorei, devia mudar o slogan. Patrícia, aí a gente estava falando num bloco anterior sobre a questão da cultura, dos artistas, né? E, infelizmente, a gente ainda tem no nosso país pessoas super preconceituosas com a cultura. Acha que é perder tempo, acha que é perder dinheiro, né? E, na verdade, não, né? Acho que a cultura é o nosso alimento também, né? Nossa válvula de escape. Enfim, fala um pouquinho da importância de empresas como a sua, incentivar, né? Incentivar essas empresas, incentivarem a nossa cultura, né? Principalmente a nossa cultura local. Assim, nós temos um dado muito forte e recente, né? Dados aí do IBGE. A cultura em si, o mercado da economia criativa, ele é responsável por 3,11% do PIB nacional. Então, nós temos uma indústria, né? Então, a gente fala de indústria criativa, é um ecossistema, né? Então, quando a gente fala de cultura, a cultura ela se alimenta, né, ela alimenta também a economia, né? E aí a gente consegue falar da cultura, ela conectada com outros segmentos, né? Como a moda, como o turismo em si, né? Como as gestões, né? Principalmente a gestão pública, a gestão cultural, as políticas públicas para a cultura, né? Que é muito importante. E quando a gente fala de recurso, né, que é o ponto, acho que o ponto principal, nós temos disponibilizado, né, através das leis de incentivo, através dos editais, através dos programas, né, de incentivo à cultura, nós temos aí muitos recursos. Né? Nós temos aí o ciclo 2 da PENAB, que vai, né, que é o Programa Nacional Aldir Blanc, né, que foi consolidado. Nós temos aí o marco regulatório da cultura, né, que foi promulgado ano passado. Então, nós temos aí a Lei Rouanet, a própria Lei Rouanet, que fundamenta, né, essa base aí da nossa cultura. Então, a gente tem um ecossistema, né, que sobrevive sustentável. Né? A gente sobrevive não só dos festivais, mas sim da arte em si, né? da exposição, né? Na arte visual. Nós sobrevivemos das artes cênicas, com a música, com o teatro, com a dança, né? Com a performance em si. E a música, aí em suas várias variações, né? Então são várias nuances e camadas da música. E, assim, e a nossa arte de escrever, literatura, né, que é um ponto maravilhoso. Nós temos aqui no Ceará escritores maravilhosos. Então, tudo isso, vamos deixar aqui bem claro para todo mundo, tem recurso, sim, bastante recurso, né? Principalmente agora com o ciclo 2 da PENAB. A PENAB temos aí até 2027 esses recursos disponíveis para os estados e municípios, né? E a Prefeitura de Fortaleza, juntamente, né, com o governo do estado, através das secretarias de cultura, elas fomentam bastante, incentivam bastante, com vários projetos voltados aí para a valorização, né, o fortalecimento, a preservação, tanto do patrimônio cultural material quanto imaterial. E é muito importante vocês ficarem sabendo que existem esses recursos, então a gente consegue acessá-los. Né? Qual é um dos pontos principais, né? a nossa, vamos dizer assim, a nossa finalidade em si é democratizar esse acesso a esses recursos. Quando a gente disponibiliza esses serviços de elaboração de projetos, de captação de recursos, é justamente para que
o artista que está lá na ponta, né? O escultor que está ali tá lá na praia, né? Ele consiga acessar esses recursos de uma forma digna, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente está também dando dignidade, né, para esses artistas que estão na rua, estão na praia, estão nos sinais. Então, a gente consegue dar dignidade. E isso tudo é muito importante também, passar aqui um recado muito, muito sério, né? Considerar que você sempre vai ter uma instituição próxima de você. Então, os artistas que estão na rua se filiem ou se associem, façam parceria com as instituições que estão lá na rua, né, que estão lá próxima de você, daquele território, do seu bairro. Eu atuo principalmente, né, lá no Vicente Pison, Papicu, que é uma região bem... uma região muito vulnerável, né, e que a gente leva a cultura, né? A gente leva a cultura através do teatro de boneco gigante. Então, é bem interessante, a gente lota todos os anos ali o Teatro do Mirante, trazendo aí mensagens, né, através do nosso teatro. A gente traz mensagens, mas também a gente abraça, faz um trabalho social atrás disso, distribui cestas básicas, sorteia. E é muito importante essa conexão e essa proximidade com a comunidade. Porque quem está lá na ponta é que sente, a gente que está fazendo cultura aqui na frente, aqui, né, na ponta, a gente sente, a gente sabe o impacto. Então, quem recebe a primeira pancada é a gente, né? Para depois a gente seguir aí para complementar e implementar a política cultural. Nesse tempo de empresa, nesse tempo aí à frente, né, de vários projetos, teve alguma pessoa, alguma mulher, enfim, algum projeto que você ficou assim com o coração mexido, que você percebeu que ali eu fiz a diferença, ali eu transformei o sonho dessa pessoa em realidade, assim, algum momento assim que te marcou? Sim. Na verdade, eu tive várias mulheres. Na verdade, eu comecei a minha história rodeada de mulheres. E a gente pode ver que a cultura ela tem muitas mulheres, né? Ela possui muitas mulheres. Mas tem um especial que atua hoje, né? Está com a gente hoje, é a Regina Quinjo, é cantora. E ela tem uma trajetória maravilhosa e me sensibiliza muito. Eu fico muito emocionada em contribuir com ela, porque ela é uma médica e que se lança na cultura, na música de uma forma assim genuína. Então é maravilhoso, assim, é uma história maravilhosa. E tem várias outras. A gente tem aí uma mulher em específico, né? Assim, a gente dá cursos também, né? Eu não consegui mencionar, mas nós damos cursos na área de elaboração de projetos e empreendedorismo cultural, ou seja, a gente tanto ensina a captar esses recursos através desses projetos, desses editais, como também a gente ensina a se formalizar, precificação, né? Como montar esse MEI, como entrar nesse mercado, e a gente faz a divulgação. Então, a gente tem um projeto chamado Ela Criativa, Trilha da Informação Cultural. É um projeto que vai para a sua 2ª edição e o ano que vem a gente tem uma 3ª edição. Então, esse ano nós fizemos ali no Centro Cultural Banco do Nordeste, onde a gente atua empoderando mulheres, né? Pena que as vagas são pouquinhas, são 30 vaguinhas só. Mas você pensa que é muito, né? É, não é. E a gente consegue fazer essa intervenção na vida, essa transformação na vida dessas mulheres. E tem uma mulher em específico de um curso passado, que é a Tônia. A Tônia é uma mulher que se viu na rua, então a gente tem muito essa troca dentro do curso, além, claro, de estar capacitando, mas a gente troca muito essas informações. E a história dela é, assim, incrível. Ela veio das ruas e hoje ela é uma artista plástica através do lixo. Então, ela é super conhecida. A Tônia é uma história, assim, de inspiração perfeita. Eu admiro demais. Né? E tantas outras histórias de mulheres que estavam em situação de violência, que conseguiram, né, dar um up na vida, entender que pode, né, acessar esses recursos de uma forma digna e que empodera, você não precisa, né, estar passando por determinado tipo de situação.
E assim, eu fico muito feliz em contribuir, em abrir a mente, né? Porque a gente tem muitas possibilidades. Então, a criatividade, ela tem que... Agora, é importante que você pense, né? Que você tenha isso na mente, é que você precisa ter isso de forma proposital, né? De forma estratégica. A gente tem que pensar estrategicamente. Então, a gente consegue viver da cultura? Consegue. Nós conseguimos viver de atividades culturais? Conseguimos. Né? Nós temos vários editais abertos, principalmente agora, mas que você tem que fazer isso de uma forma estratégica. Né? Participar de certames que conectem com o teu perfil. Porque a possibilidade de você ser aprovado, de captar esse recurso é muito maior. Então, ela sobe aí exponencialmente. Ok, no meu ponto, ó, a Sara, bem ali assim, ó, a gente estava conversando nos bastidores e a Sara falou que por esse projeto as inscrições vão abrir agora, né? Você comentou agora que é específico para as mulheres. Eu lembrei que a Sara estava comentando. A Sara é assessora, tá, gente? Beijo, Sara. Beijo, Sarinha. Sim, nós temos essa segunda edição agora. Vamos abrir, né, as inscrições, são 30 vagas, e essa segunda edição ela vem com um up, né, a gente teve um plus, né, um a mais aí nessa edição, é que a gente vai estar fazendo 40 horas de curso para mulheres cis, trans, negras, indígenas, de comunidades tradicionais, enfim, todas as mulheres. E a gente vai estar dando um incentivo, uma bolsa incentivo para quem finalizar o curso, vai ter certificado. E a gente tem um apoio aí da Prefeitura e do Governo Federal. Né? O ano que vem a gente vai estar fazendo essa edição, fazendo uma circulação desses cursos em 5 municípios, incluindo Juazeiro do Norte. Então, a gente vai abrir essas vagas, mas em breve a gente vai estar abrindo. Acompanhem lá no Instagram, @MenteMaisCriativa, tudo junto. E aí a gente vai estar divulgando lá essas vagas, né, as inscrições, o período das inscrições. E possivelmente a gente vai estar, antes do final do ano, né, novembro, a gente consiga estar dando esse curso aqui em Fortaleza, tá, gente? Vai ser em Fortaleza. O ano que vem é que a gente vai circular. Patrícia, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa e como a gente combinou, né, eu vou deixar esse espaço aberto para você passar uma mensagem, assim, uma mulher guerreira, gestora, mãe, PCD, que lutou e que abriu uma empresa, né, que é dona do próprio negócio, CEO. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem, principalmente para aquela mulher que a gente sabe que está assistindo nosso programa e às vezes está desistindo, está triste, está abatida, acha que é velha, eu acho que porque é mãe não pode conseguir, não pode dar a volta por cima. Enfim, vou deixar agora esse espaço aí para você deixar, como uma mulher inspiradora, deixar essa mensagem para as mulheres que estão acompanhando. Bom, gente, para todas as mulheres, né, nós somos seres assim de luz. E assim, pensar que sempre tem uma chance, a gente sempre pode fazer algo e contribuir com a nossa missão, com o que a gente faz de bom, né? Então, não deixa aquele sonhozinho que você tem acabar. Esse sonho, né, ele pode sim, ele vira um projeto, ele pode ser financiado. E eu sempre digo o seguinte, é uma frase que é minha mesmo. Tudo que você vê hoje, tudo que você consegue consumir, você consegue tocar, tudo isso foi pensado. Ele foi pensado, ele foi planejado, ele foi um dia um projeto. E hoje ele é realidade. Então o seu sonho ele não pode morrer, ele tem que dar continuidade. Então é sempre bom você pensar que a sua contribuição, que você é importante porque você é única. Nós somos únicas. Então você é única dentro da tua grandiosidade. Obrigada. Patrícia, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você. Eu amei, passaria horas. Esse programa tem que ter 2 horas. Tem que ter 2 horas. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? meu amor. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Lembrando que semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no meu, no seu, no nosso Viva Mulher.